Bora aprender? Então, vem comigo. Eu sou o Lucas Eagle e hoje eu vou trazer um tema que é de grande rebate aí na comunidade dos investimentos: ações ou fundos imobiliários. Esse é um tema que tem muitos que têm dúvida qual é melhor ou qual tem mais vantagem, e hoje eu vou trazer um pouco de cada um para vocês para que haja mais conhecimento. E antes de você começar, se você já achou interessante esse tema, considere já deixar o seu like e seguir o nosso canal. Então vamos lá. Você comprando ações, você se torna um pequeno dono, né, de uma parte da empresa. Assim, vira um sócio, um pequeno sócio também, né, da empresa. É muito interessante você ter esse tipo de visão também, até para que você sempre lembre que se a empresa crescer, você também cresce. Então você vai estar sempre torcendo por bons resultados da empresa, e isso já vale para que você venha fazer uma boa análise antes de escolher uma empresa. Obviamente você não vai escolher uma empresa que o cara quer te vender por 1 milhão e a empresa está lucrando 1.000 por mês. Você vai fazer análise, se ela vende bem, se está num bom lugar, para quem está vendendo, se o gestor está fazendo coisa boa, se ela não está cheia de dívidas. E isso é muito importante, você ter essa visão de sócio da empresa. E uma coisa muito interessante é que nós temos ações de dividendos e ações de crescimento. Ações de dividendos são aquelas que elas vão estar pagando dividendo para você de 3 em 3 meses. Algumas ações, como o Banco do Bradesco, o Banco Itaú, paga aí uma pequena parte todos os meses, mas lembrando, é uma pequena parte, e em alguns meses específicos vai pagar um dividendo maior. E agora vamos falar dos FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário. Esses então, você comprando os FIIs, você se torna um pequeno dono de vários imóveis. Obviamente nós temos dois tipos de fundos imobiliários. Eu tenho os fundos imobiliários de tijolo, que são separados em galpões logísticos, tem alguns de shoppings e vários outros. E eu também tenho fundos imobiliários de papel, que você vai estar atrelado com dívidas imobiliárias. Então é muito importante você saber essa diferença para na hora que você venha fazer a sua diversificação. Agora, depois de você saber um pouquinho sobre o que é fundos imobiliários e o que é ações, eu vou falar algumas vantagens e desvantagens de cada um. Bom, vamos começar falando das ações. O primeiro ponto positivo das ações, que eu acho muito interessante, é a valorização. Algumas empresas que você compra por R$ 10, alguns anos depois, ou às vezes, dependendo da empresa, até poucos meses, pode estar 15, 20, 25, 30, 35 e assim vai. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras e N outras ações aí que nós temos. Porém, também temos como ponto negativo esse mesmo ponto. Essa volatilidade que nós temos pode ser também para o lado negativo. IRB, Oi, são empresas que também derreteram e você às vezes colocou um patrimônio de R$ 100.000 e vai para 10 mil, 5 mil a zero, entendeu? Então, todas essas vantagens e desvantagens vai depender muito de quanto você estuda e da volatilidade do mercado, política, de país e assim vai. Isso é muito importante nas ações. Outra coisa que nas ações aí pode se tornar um ponto negativo, principalmente para o investidor iniciante, seria a questão dos proventos que não vêm todos os meses. A maioria das ações, eu já falei um pouco mais ali no começo sobre o Banco Itaú e também o Banco do Bradesco, que pagam dividendos todos os meses, mas isso são poucas ações que fazem isso. A maioria é trimestral, uma vez no ano, às vezes 2 vezes no ano. Então, muitas das vezes as pessoas, principalmente aqueles que são investidores iniciantes, podem se sentir desmotivados, às vezes por ver as ações caindo e também às vezes saber que o seu dividendo vai chegar, você comprou a ação em janeiro, saber que vai chegar só em novembro, outubro, tem muitas empresas que pagam uma vez no ano e somente no final. Então eu acredito que esse seja um ponto forte a se considerar quando você quer comprar ações. Agora, se tratando dos fundos imobiliários, a primeira coisa que eu acho super positiva que eu quero falar é que todos os meses você vai ter o dividendo caindo ali, o aluguel das suas ações caindo todos os meses na sua conta. Isso eu acredito ser muito motivador e também torna-se
um fator muito forte na valorização do seu patrimônio. Se você for analisar uma pesquisa do Ibov versus o IFIX, né, que seria as ações versus fundos imobiliários, você vai ver que por conta de você conseguir todos os meses aí pegar os aluguéis dos fundos imobiliários, você vai ver que o crescimento nos primeiros 5, às vezes até 10 anos de fundos imobiliários se torna muito maior. Isso acaba sendo muito interessante para a pessoa que quer fazer ali com que o seu rendimento no começo ele vá um pouco mais rápido. Porém, obviamente, se tratando daqueles dois tipos de fundos que eu falei, que são fundos de papéis e fundos de tijolo, você vai ter o fundo de tijolo valorizando, né, como se fosse um imóvel, como ali acima da inflação, só que é uma valorização muito menor do que uma empresa. Lembrando que uma empresa, ela gera riqueza, então o valor dela de crescimento é muito maior. Já ali o imóvel, ele vai valorizar aos pouquinhos simplesmente para não ter o prejuízo. Já o fundo de papel, ele vai pagar um dividendo de costume maior, porém a valorização dele já não é a mesma coisa, ele já não vai se valorizar. É algo muito pequeno. Então, acaba que não é ali algo que vai, né? Nossa, eu vou comprar um fundo imobiliário de base 10 e daqui a 5 anos ele vai estar valendo R$ 15. Não vai. Então, isso é muito importante você ter em mente. Agora vamos lá. Lucas, eu compro o quê? Fundos imobiliários ou ações? O que eu digo para você é que você pode diversificar. Você não precisa ficar brigando qual que é melhor, qual que é aquilo outro. Um exemplo aqui, mesclando tudo que eu falei. Você pode pegar uma parte de fundos imobiliários para você ter sempre caixa para estar fazendo bons aportes, aproveitar aí, às vezes, um momento de baixa, um momento de crise, né? Subprime, Covid, a gente vide aí, né? Essas crises que tiveram, você vai ter seu fundo imobiliário, então todo mês você vai ter o dinheiro caindo. Lembrando, algumas empresas, dependendo da situação fiscal que ela se encontra, financeira, ela não vai pagar os dividendos. Tem isso. Outra coisa que eu acabei não falando, né, entre os fundos imobiliários e também as ações, é que nós temos a questão aí do crescimento em vista do payout, porque o payout do fundo imobiliário ele é muito maior, costuma ser 95%. Então, ele não tem um crescimento por causa disso. Já empresas que às vezes têm um payout menor, você vai ter um crescimento muito maior dessas empresas, daqui a alguns anos elas vão estar explodindo. Você pode fazer uma diversificação aí, que seria muito interessante. Inclusive, um dos vídeos aí que já estão aqui para poder sair, tá aqui na roda aqui dos vídeos para sair, é um vídeo no qual eu vou fazer uma simulação para vocês de uma montagem de carteira, onde que nós vamos ver aí ações americanas, fundos imobiliários, ações no Brasil e também a renda fixa. Para você que quer começar e ver como seria uma distribuição, como eu faria. Lucas, como você faria? Então, você que é iniciante, você já vai saber como eu faria esse tipo de distribuição e como seria uma ideia para você. Não é para você seguir nada, você estude para que você tenha os seus próprios resultados. Você não tem que copiar nada que eu disser, nada que eu falar, e nem tudo que eu falar pode estar 100% correto e também não vai estar 100% errado, eu acredito eu. Mas o que for proveitoso, você tira para você e usa aí no seu dia a dia para poder estar melhorando o seu conhecimento, os seus rendimentos, que com certeza eu também vou ficar muito feliz. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ficado excelente para você, que você goste, que tenha sido interessante. Lembrando, seguir o canal é muito importante. Deixe o seu like aqui também se você considera que esse vídeo te ajudou em alguma coisa. Lembrando, se você quer ajudar esse canal a crescer, você pode fazer uma doação no Pix também para ajudar o canal a crescer. Para a gente trocar lente, para a gente fazer várias outras coisas para poder melhorar. Debaixo, na descrição aqui, vamos ter também alguns livros que são essenciais para que você tenha um desenvolvimento pessoal no seu crescimento como investidor, beleza? Meu nome é Lucas Eagle, vou ficando por aqui. Muito obrigado, até mais, fui!